Olá, boa noite, tudo bem? Com vocês, a gente vai falar sobre um novo caminho. Vou colocar aqui o título pra gente. Boa noite, seja bem-vindo. Hoje vai falar um caminho pra gente construir uma nova história. Vou colocar aqui o título pra gente começar, guardar o Instagram. Fixar aqui. Olá, Elaine, tudo bem? Seja bem-vinda. Vamos bater um papo aqui sobre o caminho da constelação sistêmica, da filosofia sistêmica, para a gente construir uma nova história com base nessa filosofia. Trouxe até meus bonequinhos aqui para a gente conversar, para fazer uma didática mais pedagógica, vamos dizer assim. Então, gente, hoje o conteúdo é um caminho para construir uma nova história. Eu vou começar demonstrando para vocês como geralmente a gente segue para o caminho da vida, né? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Me deem uma resposta aí para a gente poder começar, tá bom? E aí eu trouxe aqui os meus parceirinhos para demonstrar para vocês como geralmente a gente vai pra vida, né? Como que a gente vai, com que bagagens a gente vai construindo a nossa história e como elas às vezes ficam muito pesadas. E hoje eu vou mostrar um caminho, né, que você pode seguir para carregar, né, para fazer uma nova história de vida de forma mais leve, mais fluida, seguir o fluxo da vida, que é abundante, está disponível pra gente. Então, eu quero começar aqui, vai ser um bonequinho, vou usar uma mulher, porque a maioria das minhas seguidoras aqui são mulheres, para representar a gente, né? Essa aqui vai ser eu, você, a filha, a pessoa que quer construir uma história de vida aí abundante. Então, geralmente a gente aqui vai ser meu campo para eu demonstrar, aqui é a área da vida. E aí a gente vai com todos os planos para a vida, né? Querendo construir uma família, ter filhos, construir uma carreira de sucesso. E aí, gente, a gente esquece de um detalhe, né? Muitas vezes que a gente não consegue... Oi, Laura, bem-vinda. É ter consciência do que tá por trás de toda a nossa história, de todas as nossas dificuldades, de todas as nossas angústias. E hoje eu vou fazer aqui a demonstração para vocês. Quando a gente vai para a vida, na maioria das vezes, a gente vem com uma bagagem. E como que é essa bagagem? O primeiro contato que a gente tem consciência disso é a nossa relação com os nossos pais. Então, a influência dos nossos pais sobre as nossas vidas. Então, em primeiro lugar, a gente lá como criança, onde tem a visão dos nossos pais perfeitos, que fica à espera ali do amor deles, né? De ser reconhecido, de ser amado, de ser acolhido. E aí, quando a gente começa a ter acesso a outros grupos, como a escola, oi Laura, como a escola, outras influências de pais de coleguinha, a gente pode começar a ser induzido a pensar que nossos pais não são tão perfeitos assim. Vai surgindo comparações, vão surgindo os nossos desejos, as nossas interpretações. E aí, como toda família tem conflito, né? E às vezes conflito é normal, às vezes a gente não tem um conflito não resolvido. A gente vai armazenando muitas coisas do nosso contexto familiar, da nossa relação com os nossos pais, com os nossos irmãos. E isso vai formando a nossa bagagem. Então eu tô mostrando aqui de primeira mão, oi Ângela, bem-vinda, como que a gente vai construindo a nossa bagagem pra gente poder ir pra vida, certo? Então você chegou aqui no ambiente familiar, o seu primeiro contato é sua mãe e o seu pai. Muitas vezes você nem tem o contato da mãe e dos seus pais, né? Cada cenário, cada pessoa vai ter esse armazenagem, essa bagagem de um contexto diferente, mas a maioria das vezes segue a mesma linha. Então eu quero que você acompanhe aqui o raciocínio para você entender como que você pode seguir para a vida de uma forma mais leve, tá bom? Então vamos aqui para essa continuação da nossa história. Então você chegou aqui para os seus pais, certo? Esse seu contexto, você vai armazenando e vai enchendo aqui a sua bagagem de informações.
certo? Esse é o nosso primeiro contato. E aí a gente vai aqui armazenando as nossas experiências, nossas vivências, as nossas expectativas frustradas, os nossos desejos não atendidos, ou dependendo do cenário onde a gente vive, a gente vai acumulando angústias, acumulando dores. Às vezes um ambiente mais violento, né, vai causando insegurança, e tudo isso a gente vai colocando na nossa mochilinha. Imagine que essa menininha que representa que nós que queremos ir para a vida, ter uma vida abundante, uma vida de sucesso, ela começa a vida trazendo essas bagagens, né, acumulando essas informações, essas interpretações que ela tem do convívio com os pais. Esse é o primeiro contato, né? E ainda, gente, a gente tem uma outra influência. Muitas vezes, além das experiências que a gente tem com os pais, que às vezes pode ser não ruim, mas são boas, a gente ainda tem outras influências aqui que estão atrás dos nossos pais, que fazem parte da nossa família e que também influenciam o nosso campo. Então, automaticamente, você enche a sua bagagem, tá? E aqui, quando eu falo de bagagem, gente, eu tô falando no campo emocional, no campo de sentimentos e pensamentos, no campo mental. Então, tudo que eu falar aqui com relação à constelação, com relação a esse cenário que eu tô apresentando para vocês, é com relação à questão mental, tá? Então, aqui são armazenamentos de experiências que vão fazer com que a gente haja para a nossa vida, faça as nossas decisões, as nossas escolhas baseadas nessas experiências que a gente tem, tá? Primeiro, como eu falei, com os nossos pais e irmãos. Depois, muita gente não sabe, mas a gente tem a influência de todas essas pessoas que estão aqui. Imagine que antes você tinha aí o contato com a sua mãe e com o seu pai, mas inconscientemente a gente carrega também informações de sentimentos e pensamentos de toda a nossa família, de todos os nossos ancestrais. E como é que é isso? Existe um campo chamado campo morfogenético, onde fica armazenado esses conflitos que não foram resolvidos, dores, né, coisas que no seu sistema familiar, na sua família, que aconteceu e não foi resolvido. Muitas vezes histórias que você nem tem noção que rolou por aí, mas que não é resolvido no seu sistema familiar, e automaticamente você pode carregar essas informações, esses pensamentos e esses sentimentos também na sua bagagemzinha. Então você vai seguir para a vida influenciada pelas experiências que você teve com seus pais, as boas e as ruins, né? Existem aquelas experiências que são impulsionadoras, motivadoras, que dão força para ir para a vida, e existem as nossas interpretações, os nossos pensamentos negativos, nossas emoções negativas que nos travam para ir para a vida. Então aqui somos nós preparando para ir para a vida. Queremos construir uma vida de sucesso com um relacionamento saudável, passar a vida adiante, ter filhos, né? Cada pessoa vai ter um sonho diferente. Aqui eu estou generalizando, mas cada um de nós temos sonhos diferentes, seguimos ir para a vida, mas a gente quer sim ter uma vida de sucesso, né? Só que quando a gente armazena tudo isso na nossa bagagem, muitas vezes essa mochila que a gente carrega aqui de pensamentos e emoções fica muito pesada e faz com que a gente trave o caminho, né? E aí, a gente não tendo consciência desse conteúdo que a gente carrega, a gente vai para nossa vida querendo relacionamentos, vou até colocar aqui na frente, e uma carreira de sucesso, vou colocar o dinheiro como símbolo da carreira, mas a gente não consegue, a gente tem muita dificuldade de desenvolver esses dois níveis como outros fatores da nossa vida, porque essa bagagem está muito pesada para a gente carregar, né? São sentimentos, são pensamentos e emoções que sobrecarregam a gente, em vez de nos impulsionar para a vida, nos paralisam, porque é muito pesado. E aí eu quero que vocês pensem o seguinte: essa mochilinha que a gente está levando, ela está cheia de crenças, né, que regem nosso sistema, nossa família. E aí vai ter um momento que, se você quiser ter sucesso na sua vida, construir uma nova história, diferente dessa que o seu sistema viveu, porque na maioria das vezes a gente quer ir além, e não tem nada de errado nisso, né? A gente está nesse caminho para a gente poder ter mais sucesso, para a gente viver uma vida abundante. E a gente tem sonhos e a gente está aqui para realizar, mas muitas vezes a gente vai com essa bagagem aqui
e não consegue seguir. Então, vai ter um momento que, se você quiser ter sucesso na sua vida, na sua carreira, você vai ter que pegar essa bagagem, essa mochilinha e ir olhando o que ela tem dentro dela, por que ela tá tão pesada, por que você não consegue caminhar com ela, tá? Esse é o primeiro passo. É como eu falei anteriormente, já pensou se nessa sua família aqui, mesmo as pessoas que vocês não conheceram, porque a gente sofre influência há pelo menos 3 gerações anteriores à nossa, né? Então, pais, avós, bisavós ainda influenciam nesse campo. E aí, possa ser que vocês nem tenham conhecimento de tudo que aconteceu, porque também tem aquelas questões de segredo na família, e tudo isso vai causando, deixando esse campo denso, esse campo pesado, né? E como eu falei, esse campo ele é passado pra gente através de uma ressonância de energia, então automaticamente fica gravado, e se a gente também não consegue dissolver esses conflitos que existem, e também leva para nossa vida, automaticamente a gente vai potencializando, né, esses conflitos e passando também para as próximas gerações. Então vai ter um momento que você, se você quiser seguir de forma mais leve para a vida, vai parar e para olhar e cavucar essa mochilinha aí, identificar quais são os sentimentos, quais são as crenças, quais são o que a minha família me trouxe, né? O que eu carrego aqui que tá deixando a minha vida tão pesada, que eu não tô conseguindo caminhar de forma leve, que me deixa angustiada. E isso, gente, como eu falei, são sentimentos, emoções, pensamentos, crenças. Então, como que você vai influenciar? Isso é inconsciente, tá? Muito disso aqui é inconsciente, a gente não consegue identificar que é uma herança da nossa família, que a gente adquiriu na experiência com os nossos pais, os nossos traumas das nossas infâncias. A gente só consegue ter clareza disso se a gente parar para investigar, porque senão a gente fica agindo de forma inconsciente dentro desses conflitos, trazendo ainda mais conflitos para as nossas gerações, vivendo esse ciclo vicioso de medos, de dores, de angústias, de insegurança, e não consegue sair dele. Então, a constelação, ela vai te ajudar, e a filosofia sistêmica, através das 3 leis sistêmicas, a lei do pertencimento, da hierarquia e da lei do equilíbrio, entre dar e receber, elas te ajudam a trazer consciência, a vir para o momento presente, a identificar aquilo que é seu, ou identificar o jeito que você quer ir para a vida, honrando a sua família e podendo fazer diferente, deixando essa bagagem para trás e construir uma nova história. Então, como eu falei, tá impregnado em você, tá? Essas informações que tá aí da sua família veio trazendo, às vezes durante muitas décadas, muitos anos aí. Às vezes tem antepassados nossos que sofreram com questões de guerra, aqui no Brasil principalmente com questão da escravidão, de abusos. Então tudo isso fica gravado no nosso inconsciente coletivo, né? E isso vem aqui na nossa mochilinha. Depois eu vou fazer até uma mochilinha para essas bonecas para vocês entenderem melhor. E tudo isso a gente vai carregando. Tem um momento, gente, que trava. Seja numa área ou no outro, a gente vai travando, porque fica pesado pra gente carregar. Porque vocês entendem que eles vieram antes da gente, isso que funciona a lei da hierarquia. Eles são grandes e a gente é pequeno. Como que nós, pequenos, que viemos depois, podemos resolver conflitos de gente grande? A gente não pode, né? Mas por amor, e o amor cego, inconsciente, a gente entra no sistema e já na nossa família, e por gratidão, a gente já entra nesse campo que é denso, né? Que tá cheio ali de conflitos, cheio de coisa para resolver, e a gente pega pra gente. Porque quem vai ver alguém, né? Algo do nosso sistema familiar e a gente não se envolve? A gente acaba se envolvendo. Então, além dos nossos conflitos que a gente armazena quando criança aqui, com as relações com os nossos pais, com os nossos irmãos, com a nossa família, há também a herança arquivada no nosso campo, né? A memória do nosso sistema familiar, que também influencia e que está na nossa bagagem. Então você vai ter que olhar, chegar o momento e começar a cavar essa mochilinha, tá? Porque a gente não consegue vencer todas essas crenças, quebrar essas crenças, se a gente não olhar para elas da forma que a gente
deve olhar, né? E começar a ressignificá-las, dar um novo sentido para poder esvaziar e a gente seguir de forma leve. Então, o primeiro ponto é você identificar quais são as crenças que regem a sua família. Como eu sou da área de orientação de carreira, eu vejo muitas pessoas querendo fazer uma transição do CLT para empreender, para construir uma carreira autônoma, né, para seguir sem um chefe, mas não consegue porque tem muitas crenças limitantes e a maioria vem desse cenário que eu estou apresentando aqui para vocês, tá? Então, o primeiro ponto que para você esvaziar a sua mochilinha e começar a construir uma nova história é abrir a mochila, e isso você pode fazer através da constelação. Abrir a mochila e identificar o que foi que eu peguei aqui da minha família para resolver e que está pesado demais para eu resolver. Quais são as crenças que ao invés de me ajudar, estão me limitando, estão paralisando o meu fluxo de vida, né? Porque a vida é como o rio, gente. A gente não tem como nadar, né? Subir o rio, ele só desce. Então a gente recebe deles e a gente passa para frente, né? E o progresso do nosso sistema familiar é que a gente possa deixar esses conflitos para trás e fazer uma nova história. Mas às vezes isso está tão impregnado no nosso inconsciente, está tão fazendo parte de nós que a gente não consegue desvencilhar. Até as nossas escolhas profissionais muitas vezes está a serviço da nossa família, como se diz, ajudar, de tentar resolver através da nossa formação, do nosso trabalho, o que aconteceu, né? Eu tenho uma colega até do curso de formação, a Miriam, que ela se formou em Direito e ela viu através da constelação o porquê que ela tinha escolhido o Direito, né? Porque a família dela tinha sofrido muita injustiça e ela fazer essa área, seguir essa área jurídica, era uma forma dela retribuir e de certa forma trazer justiça para a família dela, né? Então, para vocês terem uma ideia de como a gente vai agindo tão inconscientemente dentro desse cenário, que a gente não consegue muitas vezes se desvencilhar, tá? E isso às vezes faz parte do nosso sucesso, entender que a gente está em lealdade à nossa família e que a gente muitas vezes não vai conseguir ultrapassar, porque nós somos muito mais leais do que livres. Mas o ideal é que você consiga esvaziar a sua mochila, formar a sua identidade, honrando tudo o que eles fizeram, pegando força, impulso para seguir dessa história da sua família, né? Transformando muitas vezes essas dores em força, porque se você não tivesse vivido isso e eles também não tivessem vivido o que eles viveram, você não estaria aqui, né? Você não teria se desenvolvido da forma que você desenvolveu e não teria a oportunidade de estar aqui, porque só a nossa vida já é um grande objetivo, um grande meio para você estar aí grata aos seus ancestrais, aos seus familiares, né? Então aqui eu quero que vocês peguem aí a mochilinha de vocês e comecem a identificar como que foi a história dos seus pais, né? Você quer ter sucesso na sua carreira, você quer gerar muito dinheiro, mas muitas vezes já iniciou vários projetos e não consegue ir pra frente, desiste, não tem força para seguir, quer ter um salário melhor, mas não consegue alcançar cargos maiores, né? Então tudo isso pode ser uma questão sistêmica. Então vamos começar a investigar, e se você quiser anotar aí essas perguntas que eu vou fazer aqui, que são perguntas que vão te fazer refletir e trazer um diagnóstico se você está em lealdade sistêmica, se você está sendo leal à sua família de uma forma que te paralisa, tá? E aí no final aqui eu vou te mostrar como que você pode olhar para isso e seguir a sua vida de uma forma mais leve, construindo uma nova história a partir da filosofia sistêmica, a partir do exercício sistêmico que a constelação proporciona. Então, se você está querendo aí ter sucesso na sua vida, na sua carreira, nos seus relacionamentos, você começa a investigar. Esse primeiro exemplo que eu estou dando é com relação à carreira. Então, você vai olhar aí
Se você quer ter mais dinheiro, se você quer empreender, se você quer sair do CLT para ter uma empresa, né, ser dono do seu próprio negócio, muitas vezes a gente não consegue fazer esse movimento porque teve pessoas, os nossos antepassados, que resolveram ter negócio próprio, mas faliram, ou que foram roubados e perderam tudo, e isso causa muita dor e fica registrado no nosso inconsciente coletivo, aqui na memória da nossa família, e passa pra gente, como eu falei pra vocês, por ressonâncias. Quem deles pode ter uma vida como essa que você sonha? Então, às vezes, gente, isso pesa muito pra gente, porque a gente acha que a gente não é merecedora. Se nossos pais, se nossos avós não tiveram a vida que a gente tanto sonha, às vezes a gente fica meio que procrastinando porque o nosso inconsciente não nos dá a liberdade de querer ir além do que eles tiveram, porque a gente se sente culpado muitas vezes e isso aprisiona, né? Quanto de medo, quanto de insegurança você carrega das dificuldades que eles viveram? Às vezes isso é tão inconsciente, gente, que às vezes a gente vai gerando ansiedade por uma situação que se a gente for parar aqui e olhar para a situação de frente, assim, qual é o sentido para eu estar tendo tanta insegurança e tanto medo? Porque não tem motivo real. Então eu quero que você pare e pense, analise isso. Porque muitas vezes você está vivendo conflitos, angústias que não são suas, que só dificultam o teu processo, a tua vida, né? Porque isso vai causando muito mais dores, muito mais sentimentos negativos, muito mais angústias, muito mais pensamentos e emoções negativas que vão influenciar você e as suas próximas gerações, assim como suas anteriores, seus antepassados te influenciam. Então, olha a nossa responsabilidade e também a nossa oportunidade de fazer diferente, tendo esse conhecimento, né? Outras perguntas que você pode fazer: quanta culpa você vai sentir porque você está vivendo algo que ninguém viveu? Quantas de nós, principalmente nós mulheres, se tiver alguém que já passou por essa situação, me diz aí, porque eu já passei várias vezes, de começar um movimento e estagnar pela questão da culpa. E aí hoje eu tenho uma real clareza do que me leva a sentir essa culpa, de dizer assim, não, isso não é meu, né? De pedir assim, conscientemente, para que eu possa fazer diferente, para que eles me liberem, né? Para que eu possa trazer isso para o meu consciente e que eu não me paralise mais. Porque só tendo essa compreensão de que não é nosso, que a gente pode fazer diferente, é que a gente vai avançar. O que está registrado no campo de memória da sua família? Qual foram as dores aí? Porque tem famílias que tem conflitos bem piores, né? Assassinatos, tem brigas, tem violência, tem abusos. Isso tudo influencia, gente. Isso causa medo, isso causa insegurança, que vai paralisando, né? Nós mulheres, além a gente, principalmente aqui no Brasil, que a gente vem de uma situação de invasão, de exploração, né? Primeiro avanço das terras, depois a escravidão, tudo isso, muitas mulheres serviam aos senhores de engenho. Então, quantos filhos não saíram aí sem pais, né? Por causa que eram filhos dos senhores de engenho e eram filhos de abuso que não eram assumidos. Então, além da nossa cultura, da nossa família, a nosso sistema aqui social, coletivo, enquanto Estado, enquanto nação, também traz um peso sobre nós. E a gente precisa trazer essa consciência e olhar e dizer assim, não, isso não é meu, de certa forma, né? A gente pode fazer diferente, a gente pode se autorizar a ser merecedoras de um futuro melhor. Nós mulheres, que principalmente que querem ter uma carreira de sucesso, querem também construir uma família, ter filhos. Quando começa esse movimento, principalmente no ponto onde querem ter filhos, conciliar maternidade e carreira, vivem muitos conflitos como esse, que está relacionado. Quantas mulheres antes de nós puderam criar os filhos e ter uma carreira de sucesso? Eu, pelo menos, assim, a minha mãe batalhou bastante, porque realmente o cenário era diferente, mas meu pai, né, eles já estavam nessa luta para sair do sistema. Mas minha avó, por exemplo, criou 13 filhos, viveu no Seringal muito tempo, veio
de Recife pra cá, né? A minha mãe conta as histórias de um navio que tinha muita... Eu não lembro qual era a briga na época, mas que eles ouviam tiro e tudo mais. Então elas têm essa memória armazenada. E quanto não foi difícil para elas passarem por essa situação? Com a questão da maternidade, né? Quanto não era difícil criar os filhos, parir numa situação difícil, porque a maioria nascia no seringal, não tinha assistência médica. A minha mãe perdeu 3 filhos, gente, para vocês terem uma ideia, né? Nós somos 9 filhos e 3 filhos a minha mãe perdeu logo depois de nascido, com poucos meses, por causa que não tinha acesso à saúde. Até hoje ela não sabe de que eles faleceram. Então tudo isso influencia, isso causa dor, porque perder um filho causa uma dor muito grande e afeta a nossa mãe, e automaticamente essas dores ficam armazenadas, e se a gente não tiver clareza, a gente vai se impedindo de viver pensando que a gente vai passar pelo mesmo que elas passaram. Só que hoje a gente tem um cenário diferente, a gente vive em situação diferente, a gente pode fazer diferente. Mas antes a gente precisa de se desvencilhar desse cenário, dessa memória de dores, de conflitos, de sentimentos negativos, de emoções negativas, de conflitos não resolvidos na nossa família, para poder construir a nossa história de forma mais leve. Outra coisa também, nossos sentimentos, né? As raivas, muitas vezes tem muita briga aí nos casais, e às vezes a gente assiste do próprio pai, ou às vezes a nossa mãe assistiu da mãe dela e já fica registrado nesse campo, e automaticamente a gente vai levando pra vida, né? Então já pensou uma mãe, eu já atendi vários casos de constelação onde a mãe fica paralisada logo no início. Então ela já tem um caso de amor interrompido antes mesmo de seguir adiante. Então ela já entra no relacionamento bloqueada, vamos dizer assim, por questões com relação com os próprios pais, assim como nós, porque nossos pais são imperfeitos assim como a gente. Só que se a gente não conseguir fazer essa ressignificação dos nossos sentimentos e emoções, a gente nunca vai conseguir ter uma família como a gente sonha, né? Construir uma carreira e uma família de sucesso, vamos dizer assim. Cada uma aqui vai ter um sonho diferente, uma expectativa diferente. Mas se você estiver amarrada a esses sentimentos, a essas emoções do seu sistema familiar, a sua bagagem vai estar tão pesada que você não vai conseguir seguir adiante, tá? Os sentimentos adotados é muito comum. Eu atendi uma cliente recentemente, até de Brasileia. Ela veio ver por que ela não conseguia ter um bom relacionamento com o pai dela. Logo que ela entrou no campo, gente, a gente usa aqui uma mesa, né? Que é o campo, que a gente representa a vida. Ela já ficou parada. Eu coloquei o sentimento que ela queria olhar, que ela definiu que era a raiva que ela sentia pelo pai dela, e era um sentimento adotado. Eu vou colocar a história toda aqui não, porque é grande, mas era um sentimento adotado da primeira mulher do pai dela. Porque existe, como eu falei pra vocês, até isso, um sistema de ordem, e a constelação, ela nos ensina como olhar para isso. Porque se a gente aplicar as leis sistêmicas na nossa vida, a gente consegue, de uma forma bem leve, honrar os nossos familiares e nos permitir, nos autorizar a ser felizes. Porque é isso que muitas vezes a gente não deixa. Muitos de nós não se acha merecedor de construir uma vida, de ter um relacionamento saudável, de ter uma carreira saudável, de querer mais, né? E a vida, ela é abundante. Muitas vezes eu sentia culpa, assim, de pensar assim, porque quem não sabe, eu sou funcionária pública e também empreendo, e às vezes eu me sentia culpada por querer ter mais uma fonte de renda, por querer ter um trabalho onde posso expressar as minhas ideias, né? Tudo isso por um sistema, por uma questão mesmo de valores, por questão de crença, por achar que eu estava querendo muito. Vocês entendem quanto isso aprisiona a gente e deixa às vezes muito mais difícil? Eu dei exemplo da carreira e dos relacionamentos, né? Como que isso influencia no nosso sistema. Então a raiva que ela tinha do pai dela, que sempre era um sentimento adotado, gente, da primeira esposa. E ela até falou assim, olha, como que se confirma? Ela disse que o tempo mais difícil que teve foi quando ele casou novamente e ela foi morar com eles.
Então, ou seja, ela trazia um sentimento que era da primeira esposa dele, que era antes da mãe, né? A mãe dela se relacionou com ele, teve ela, mas não ficaram juntos também. E ela representava isso. Ela nunca pôde ter um bom relacionamento com o pai porque existia esse sentimento que era tão forte que ela não conseguia estabelecer. E nem era um sentimento dela, ela carregava algo que estava na memória, que era uma raiva que ele tinha feito a primeira esposa passar por tudo que aconteceu e que ela carregava. E olha só, se a gente não conseguir olhar isso, com o tempo isso pode passar, por exemplo, para o marido, né, que a gente fala de transferência. Às vezes a gente tem um sentimento que pode ser de raiva, de tristeza. Muitas vezes tem gente que, mesmo tendo uma vida, uma família bem sucedida, uma carreira bem sucedida, mas ela fica se sentindo vazio. E muitas vezes não é o sentimento que ela tem. Eu até vou dar outro exemplo pra vocês, né? Um tempo eu desenvolvi, assim, eu tive a maior raiva de fazer as tarefas de casa, né? Hoje eu já tenho uma ajuda em casa, mas às vezes, o pouco tempo que eu ia fazer, às vezes no sábado, alguma coisa, esporadicamente, aquilo me dava um sentimento muito grande. E era como se eu estivesse, assim, de ódio mesmo, como se eu tivesse feito alguma coisa que estava me fazendo sentir escrava. Olha a ideia, né? Porque eu tô cuidando de uma coisa que era minha mesmo. E eu não consegui identificar de onde era isso. E através da constelação eu tenho hoje consciência do que me fazia sentir daquele jeito. Não era um sentimento meu, mas muitas mulheres do meu sistema familiar se sentiam escravizadas, porque elas não puderam fazer diferente, né? Elas só faziam serviços de casa, cuidavam dos filhos, e isso muitas vezes é pouco, né? Não é muito, porque a pessoa às vezes tem sonhos maiores e isso impede ela de ir pra vida. Eu até dar aqui um conselho para quem é mãe, que tem até uma frase do Jung, que ele fala que o maior presente que a gente pode dar para os filhos é a gente seguir os nossos sonhos, porque não há nada mais pesado para um filho da gente carregar do que os nossos sonhos não realizados, porque isso fica na memória. Os nossos filhos sentem, percebem que a gente não tá bem e automaticamente eles pegam aquele peso, aquela angústia para eles, né? E aí, investiguem isso, olhem para vocês. Tem comportamentos que vocês não conseguem controlar, existem sentimentos que vocês não conseguem identificar de onde vem, ou que fazem com que essas suas relações, tanto de trabalho ou familiar, fique cada vez pior. Investigue de onde vem. Será que é realmente seu? Será que o que você pode fazer para poder começar um caminho de solução e mudar o teu cenário? Tá? Então para refletir. Agora você já tem consciência de como que funciona. Olha para tua bagagem e vê se realmente você precisa ficar carregando todas essas dores, todos esses pensamentos negativos, todas essas emoções e conflitos não resolvidos da sua família, e se elas vão deixar você seguir adiante para um caminho que você tanto sonha, né? Então esse é o movimento de começar a investigar, de entender, porque enquanto você não tiver respostas para essas perguntas, de onde vêm essas dores, por que eu sinto isso, por que eu não consigo agir, por que todas as vezes eu começo um projeto e não termino, qual é a minha postura, o que eu posso fazer enquanto isso, porque a vida, gente, ela exige uma postura da gente, e só existe dois movimentos que a vida ela permite, é o movimento para o mais, que a gente fala movimento para a vida, e o movimento para o menos. Você ficar parada, você desistir, você ficar revivendo essas angústias do seu sistema familiar, está te levando para o menos. Então tudo aquilo que te leva para o menos vai fazer você ficar angustiada, paralisada, se sentir impotente, insegura, com medo. E o que te leva para o mais, além de você estar indo e quebrando todos esses padrões que a sua família criou, né, pelas questões de conflito deles mesmos, que são imperfeitos como nós, você vai estar fazendo um bem para essa memória, para você e para as futuras gerações, que já não vão ter que lidar com essas situações, que vão seguir para a vida com maior disposição. Então todas as vezes que eu penso em desistir dos meus projetos, dos meus sonhos, das dificuldades que eu tenho enquanto mãe, tantos os papéis que eu tenho, todos os papéis que eu tenho, quanto mãe, quanto esposa, quanto profissional, eu fico pensando que se eu desistir,
E isso vai ser um problema que os meus filhos vão ter ainda mais dificuldade para resolver, né? Porque eu deixei para lá. E eu tô tendo as chances de fazer diferente. Com esse conhecimento, eu sei identificar, tentar viver o momento presente, identificar aquilo que é meu, identificar quais são os desejos do meu coração, entender quem que tá tomando as minhas decisões. Será que eu tô tomando aquela decisão com base em experiências que eu vivi, com base na influência da minha família, ou porque é o desejo do meu coração, para eu poder ter coragem e impulso para seguir? Eu tenho até uma professora que ela disse que sempre teve vontade de ter um restaurante e ela não entendia, né? Quando ela conheceu a filosofia sistêmica, ela pôde perceber, disse, não, era um desejo dos meus ancestrais, eu pude. Aí a gente vai investigando, gente, a gente vai trazendo respostas, vai encontrando respostas para isso. E traz compreensão, porque o Bert quem criou essa ciência, que chama a nova ciência das relações, ele fala que enquanto a gente não quebrar esses padrões, enquanto a gente não trouxer uma nova compreensão para as nossas dores, a gente vai revivendo esse processo. Então só tem uma forma de você construir uma nova história para a sua vida e para as suas futuras gerações. É identificando o que precisa ser resolvido, entendendo o que é pesado demais para você resolver e deixar aqui. Assim, e todas as vezes, porque como são crenças que estão enraizadas, você vai muitas vezes fazer o exercício de dizer, opa, tá querendo me paralisar de novo, né? E não deixar, gente, porque isso é presença, isso é consciência, é desenvolver consciência, é expansão de consciência. E a gente só pode curar aquilo que é visto. Então a gente primeiro precisa trazer para o campo mental, para o campo da razão, né? Não ficar no inconsciente, mas para o consciente, e ir lidando com isso, né? A constelação, ela mostra pra gente quais são os assuntos, as posturas que a gente adotou, que é do nosso sistema familiar e que às vezes está nos levando para o menos, né? Está nos impedidos de seguir o fluxo da vida, que é abundante. E também mostra quais são as leis que muitas vezes os teus familiares, os teus antepassados infringiram e que ainda estão contribuindo para o teu insucesso, vou falar assim, tá? Mas cada um pode encarar como uma forma diferente, mas eu gosto de trazer essa palavra e vocês leem. E aí, gente, quando a gente identifica esse caminho, a gente identifica o que não é nosso, começa a esvaziar a mochilinha ali de crenças, de padrões, de sentimentos, de emoções negativas que estavam aqui dominando o nosso campo, e a gente consegue construir uma nova história, ter sucesso nos relacionamentos, na carreira profissional, seja lá qual for o teu sonho, aquele sonho que você não consegue realizar, que muitas vezes você procrastina. E aí o movimento é o seguinte: no momento que você reconhece, até na própria constelação a gente identifica qual é o problema, né, daquela situação, né, qual é a causa daquela situação, e te mostra um caminho de solução. E aí você só consegue seguir o fluxo quando você honra os teus antepassados, né? Reconhece que todas as histórias que eles viveram tiveram um porquê, começa a olhar para eles com um olhar mais carinhoso, mais amoroso. Começa a identificar mesmo onde tinha só dor, onde está o amor, porque eu até quero fazer uma reflexão para vocês, se foi assim com vocês também. A maioria das vezes quando a gente vai para a vida, né, vai começar a nossa carreira profissional, vai atrás de um trabalho, muitas vezes a gente vai motivada por algum desejo, não é que é errado, tá? Mas por o desejo de fazer diferente. Por exemplo, eu comecei a trabalhar com 16 anos, e eu tinha clareza de dizer assim, eu queria minha liberdade, né? A minha mãe não tinha condições de dar o que eu queria, e eu também gostava de dar minha opinião, de querer sair com as minhas coleguinhas, queria minha liberdade, né? Então eu resolvi que eu ia atrás de um trabalho com 16 anos. Então olha a minha motivação aí por trás. Muitas vezes a gente vai motivado por esses sentimentos de querer fazer diferente, muitas vezes movido por raiva, sabe, esses sentimentos que não são muito bons, e a vida acaba fazendo com que a gente trave, porque esses sentimentos não têm força para levar a gente e ter constância. Uma hora a gente é puxado para trás pela culpa, ou diz assim, olha, volta pra cá, que não é bem assim não o caminho.
Então, além da gente identificar, a gente precisa ter as motivações corretas e agir de uma forma sistêmica, né? Vamos dizer assim, um olhar mais amplo, porque não envolve só o nosso próprio umbigo, né? A força da nossa família é muito mais forte. E aí, quando a gente começa a ter essa percepção sistêmica, a gente começa a ver as coisas por outra perspectiva. E aí as nossas motivações vão ganhando muito mais força e a gente tem constância para agir, né? A gente começa o processo de uma forma correta. E o primeiro passo é, depois de esvaziar a mochilinha, tá? Eu já identifiquei o que eu estava carregando de pesado aqui do meu sistema familiar e agora eu quero fazer diferente. Então eu preciso honrar os meus ancestrais, entender que meu pai e minha mãe são perfeitos assim como eu, que eles fizeram o que podiam e eles tinham a decisão de fazer do jeito que eles queriam, né? E quando eu imagino que eles também estavam influenciados por esse sistema familiar, por tudo que veio antes deles, muitas vezes eles não conseguiram se desvencilhar dessas armadilhas, desses padrões e não puderam dar aquilo que eu tinha expectativa. Né? Então a gente honrando essa consciência sistêmica traz essa visão pra gente e fica muito mais fácil da gente caminhar, da gente seguir, porque a gente começa a enxergar com outros olhos. Então a gente vai tendo uma gratidão, né? Não sei se vocês já ouviram, mas eu ouvi muito, né? Da minha mãe dizer assim, quando você for mãe você vai entender, né? E é um processo, porque só quando a gente começa a ter essa visão, né? A maternidade é isso, quando a gente tem uma visão, tem filhas, diz, poxa, bem que minha mãe tinha razão, né? Eu já pensei muitas vezes assim, eu tenho 3 filhos, a minha mãe teve 9, né? 6 vivos. Como que ela conseguiu, nas circunstâncias que ela tinha, fazer tudo o que ela fez pela gente? Né? E aí, gente, essa consciência vai trazendo mais conforto para o nosso coração. A gente vai, sabe aquelas dores que tinham guardadas da nossa infância? A gente vai conseguindo dissolver, vai esvaziando cada vez a nossa mochila e aí a gente vai ficando muito mais leve. E quando a gente consegue alcançar esse nível, concordando com a vida, como ela foi, olhando para trás e pegando força em vez de alimentar o rancor, né, as angústias, todas essas dores que a gente vai alimentando ao longo das nossas vidas, a gente vai olhando e ficando mais leve, esvaziando as nossas emoções negativas, nossos sentimentos, a nossa mochila vai ficando confortável e aí a gente vai enchendo, abrindo espaço para o novo, porque o novo só pode chegar se a gente esvaziar o velho. Esses dias até falei nos stories sobre a palavra sucesso. A etimologia da palavra sucesso vem de sucessare, que é vir depois, o que vem depois é vir depois. Então sucesso, gente, pra gente ter sucesso, seja na vida ou no trabalho, na carreira, a gente precisa deixar o que passou. Olha como isso faz sentido, deixar o que passou. E é nesse cenário que eu tô falando aqui pra vocês de dores e sentimentos, a gente precisa deixar pra trás o que passou pra poder construir uma nova vida e ter sucesso, porque sucesso é deixar pra trás. Então vamos esvaziar as nossas mochilinhas para poder construir a vida que a gente tanto sonha. Se você não está conseguindo seguir adiante nos seus anseios, aí, sejam eles profissionais, amorosos, olhe para sua mochila, veja o que é que você ainda está carregando, porque com certeza tem algo lá dentro que está te impedindo de ter esse êxito. Eu vou até, apesar de não ter uma questão religiosa aqui, eu não gosto muito de envolver, né, mas Jesus Cristo disse que ele veio pra gente tivesse vida e vida em abundância. Então a vida já tá aí. E é tanto isso, gente, que a gente olha que tem várias pessoas que fazem o que a gente quer fazer e tem sucesso. Tem pessoas que têm uma família feliz, que tem uma vida feliz. Claro que a gente sempre vai ter conflito, né? O ideal é que a gente tenha conflito e resolva. Mas que a gente não se sobrecarregue com pesos que não são nossos, ou com pesos que a gente pode esvaziar e deixar para trás, tá? Então você só vai construir uma nova história para sua vida quando você esvaziar a sua mochila e seguir adiante de forma mais leve, se abrir para o novo. Vocês têm alguma dúvida? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu posso responder algumas perguntas aqui. Querem fazer alguma pergunta?
Oi, Juliana, bem-vinda. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer com relação a essa questão das memórias da nossa família, da que a gente carrega, dessas bagagens que fazem com que a gente paralise, podem fazer que eu responda aqui. Tá? Porque a gente só vai conseguir identificar isso fazendo esse processo, gente. Não adianta querer ir com birra e dizer assim, eu vou fazer diferente porque eu sou a fodona. Eu tenho essa formação, né? Porque muitas vezes a gente vai assim, não, eu posso. Só que é tão pesado e vai chegar um tempo que vai te paralisar. Tá? Então, faz esse processo de esvaziar e depois que esvaziar, né, decidir como que você vai caminhar honrando aqueles que vieram, sendo grata pela sua vida e concordando com a vida como ela é, porque sempre vai ter conflitos, sempre vai ter altos e baixos, mas a forma como a gente se posiciona diante dela, né, se torna autorresponsável pelo aquilo que a gente carrega, pelo aquilo que a gente faz, pela forma que a gente age, a gente consegue agir, porque só fazendo esse processo a gente se autoriza, tá? Se autoriza a ter felicidade, a ter carreira de sucesso, a não ficar preso às memórias do nosso sistema familiar. Então eu quero deixar um convite aqui para vocês. Eu criei, quando a gente tem memória curta, tenta lembrar das coisas para tentar mapear e não consegue. Daigli, é verdade. E olha assim, eu queria até fazer uma reflexão antes de começar essa pergunta. Na maioria das vezes, as nossas memórias, principalmente de infância, são relacionadas a memórias negativas. Eu queria saber se com vocês era assim. Porque pra mim, principalmente quando eu comecei a fazer terapia, as terapeutas, as psicólogas perguntavam sobre as minhas memórias e a maioria das memórias que eu tinha eram das coisas ruins. Olha que triste. Olha que triste. Mas olha como funciona a nossa consciência. Daily, e como eu falei, muitas vezes a gente tem que a constelação, como ela armazena esse campo de memória, vai te ajudar a descobrir, tá? Porque a gente não vai lembrar, né? E como eu falei, como a gente tem influência até da nossa terceira geração anterior à nossa, dos nossos avós, bisavós, vai ter coisas que a gente nem tem como lembrar porque a gente nem tinha conhecimento, né? Então só através da constelação a gente vai conseguir descobrir. O campo morfogenético, gente, é um campo de memória. Foi descoberto por um biólogo, pesquisador chamado Rupert Sheldrake, e ele que descobriu pela teoria do centésimo macaco que essas memórias ficam armazenadas nesse campo e que a gente absorve ela por ressonância. São uma questão de energia. Então, e vai passando de geração para geração, né? Medos, angústia, as formas de criações, né, são as mesmas. Muitas vezes a gente não consegue quebrar os padrões e vai revivendo aquilo. Então, tá disponível no campo de memória e a gente consegue, mesmo tendo memória curta, a gente consegue, por meio de constelação, acessar e identificar aonde a gente fala assim, que é aonde a nossa alma ficou parada, né? Porque muitas vezes é relacionada a um trauma, a uma vivência que a gente teve na infância, ou pode ser uma representação de alguém dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais, tá? Então, se você tiver memória curta e não lembrar, não conseguir fazer esse mergulho, essa pesquisa, com essas perguntas que eu fiz aqui hoje, se você começar a fazer um papelzinho ali, talvez comece a puxar e identificar algumas coisas. Mas se for muito profundo, se você sozinha não conseguir identificar, através da constelação a gente consegue entender aonde ficou paralisada, qual lei está sendo infringida, qual será a postura certa para você seguir, né? Porque além de diagnosticar, dela mostrar o campo, ele mostra a situação, tá? Através dos bonequinhos, porque absorvem a energia que está nesse campo morfogenético, né? Tanto a presencial, se vocês tiverem também a oportunidade, mas na água ela é maravilhosa, os bonequinhos se movimentam e você pode ver ali na hora como que tá a sua postura, como que se você tá de frente para a vida, de costas, aonde você ficou paralisado na infância, no meio da vida, qual foi a situação, e a gente vai investigando. E também no final a gente
constrói um caminho de solução de acordo com as leis sistêmicas, para que você possa caminhar de uma forma mais leve. Alguém tem mais outra pergunta? Se não tiver, eu vou continuar aqui meu convite. Eu abri um grupo do Telegram e nos próximos dias eu vou estar abrindo uma vivência gratuita lá, todos os dias, durante 21 dias vão ter conteúdos. Então eu vou começar hoje a fazer esse convite, vocês entrem lá. A data não tá certinha, mas daqui uns dias eu vou fechar todo o conteúdo e aí eu comunico aqui pra vocês. Mas se vocês já quiserem entrar, o canal já tá formado, o link tá na bio e eu espero vocês lá. Vai fazer o primeiro trabalho que eu vou fazer pra gente poder expandir essa consciência, pra gente poder ter mais conhecimento e ter mais força pra poder ir pra frente de uma forma mais leve, tá? Eu queria agradecer a presença de vocês todas aqui, espero que tenha feito sentido. Se vocês tiverem mais dúvida também, quem estiver assistindo gravado, quiser me chamar no direct, eu tô à disponibilidade, estou disponível pra gente poder sanar essas dúvidas, tá bom? Obrigada e até a próxima!